Vocês já pararam pra pensar como a Cleo deveria ser se ela realmente fosse fiel ao monstro da múmia? Eu vi uma ilustração esses dias e eu achei incrível, olha só. Eu sempre fui apaixonado pela Cleo Denial de Monster High, essa personagem daqui, desde 2010, na primeira versão, quando Monster High saiu realmente. Eu lembro que eu era criança e eu gostava muito de ver a questão de ser egípcia. Essa questão do Egito Antigo dentro dela. Isso me fascinava demais quando eu era criança e ainda me fascina até hoje. Essa história, esse mistério que o Egito carrega dentro deles, assim, dentro da história deles, pra mim é muito legal. E não é à toa que o Egito Antigo influenciou muita coisa na nossa cultura de hoje em dia, na cultura pop. Na verdade, na cultura de várias coisas. Se você for parar pra pensar, muitas coisas que a gente tem hoje em dia são vindas disso, sabe? Do Egito Antigo. E esses dias eu tava me perguntando sobre os monstros de Monster High. Vocês sabem qual é o monstro que inspirou a Cleo Denial? Não é o Egito Antigo, é a maldição da múmia. Eu sou a Cleo Denial, filha da múmia, princesa egípcia. Eu fui perfeitamente preservada em bandagens de múmia. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso. Mas antes de continuar, não se esquece de me apoiar curtindo esse vídeo, ligando o sininho para não perder nenhuma coisa que eu posto aqui e comentando alguma coisa positiva aí embaixo para me ajudar. A gente conhece as múmias principalmente por conta do tema Egito Antigo, que é uma coisa que a gente estuda lá na escola e a gente vê já em filmes, na televisão. Eu assisti no videoclipe da Katy Perry. Let's rage! Mas as múmias não eram uma coisa exclusiva da sociedade egípcia. Na verdade, existem indícios de que as múmias já ocorriam muito tempo antes dos egípcios. Então era uma coisa que existia em várias outras civilizações. Esse tratamento pós-morte era algo que as outras civilizações faziam e a gente tem uns indícios por aí de que a múmia mais antiga que a gente tem 8.000 anos e foi encontrada onde hoje a gente conhece como o país de Portugal. Vocês já pararam pra pensar como a Cleo deveria ser se ela realmente fosse fiel ao monstro da múmia? Eu vi uma ilustração esses dias e eu achei incrível. Olha só, essa daqui é incrível. É tipo assim, é aterrorizante, dá medo, mas é tipo muito fascinante ao mesmo tempo. Eu adorei essa fanart aqui. Eu vou botar aqui embaixo o nomezinho de quem fez, porque eu achei isso incrível. Tem dos outros personagens de Monster High também. E falando nisso, vocês sabem como que era o processo de mumificação? O que provavelmente a personagem da Cleo passou antes de virar essa personagem que a gente conhece como múmia? Esse processo demorava meses, era uma coisa bem médica. Eles começavam fazendo uma perfuração aqui na lateral da barriga e eles tiravam todos os órgãos ali de dentro. Eles guardavam tudo que saía dali de dentro em recipientes que nem esse aqui que a Cleo tem, que é uma bebidinha, mas é igualzinho ao que eles usavam lá pra guardar as coisinhas. Então, se você for parar pra pensar, teoricamente a Cleo G3 está bebendo restos de múmia. Nojo. Eles faziam isso com todos os órgãos, menos com o coração, porque o coração eles consideravam uma coisa acima de apenas um órgão, e eles deixavam dentro do corpo da múmia, para que quando ela chegasse na hora do julgamento com o Deus ali, eles fizessem uma pesagem contra uma pena. E se essa pena fosse mais leve, mais pesada que o coração, significava se a pessoa era boa. E aí é engraçado, porque a Cleo G3, ela tem isso aqui, ó, na core refresh dela, que é um coraçãozinho dela. E o coraçãozinho dela, ela tirou. Porque ela ainda, provavelmente na minha cabeça, né? Isso é uma teoria minha. Ela não fez ainda esse julgamento. Então ela guarda o coraçãozinho dela fora. Achei isso fofinho. Me digam se eu estou com a minha teoria correta. Eu acho que ela está guardando o julgamento dela. Tá, Gabriel, e o que é a maldição da múmia? Que inspirou a Cleo Denial, que a gente tem esse elemento do terror dentro do cinema, de toda a nossa literatura, da nossa cultura, há muito tempo. Provavelmente vocês lembram de algum filme baseado no Egito Antigo, nesse coisa da múmia, né? Tem vários filmes sobre a maldição da múmia, tem um que é muito bom, de 1999, que é A Múmia, é um remake de 1932, com o Brendan Fraser, que fez A Baleia, se vocês não conhecem ele pela múmia. Mas é muito legal, esse filme fez muito a minha infância, eu lembro muito dele. E é um dos filmes que tem sobre a múmia, que tem sobre esse universo do Egito Antigo com essa maldição. E bom, tudo isso começa lá em 1880, quando os ingleses eles começam a fazer expedições dentro do Egito Antigo. Eles queriam encontrar tesouro, encontrar coisas escondidas, mistérios, coisas
coisa que ele não tinha nada pra fazer, eles iam lá no Egito Antigo pra descobrir as coisas que tinha. E aí as pessoas começaram a ficar fascinadas por aquilo. Quando chegou a primeira múmia, eles olharam pra aquilo e eles ficaram, meu Deus, o que é isso? E é muito interessante a gente ver o que aconteceu naquela época, porque os ingleses começaram a ver essas coisas do Egito e eles não sabiam o que era, mas eles acharam isso muito fascinante, muito interessante. E uma coisa que eles fizeram, assim, que é bem nojento pra gente hoje em dia, mas naquela época pra eles talvez fosse um pouco, tipo, ok, é que quando chegou essas múmias lá na Inglaterra, algumas pessoas, eles faziam eventos nas casas deles, provavelmente eram aquelas pessoas que tinham dinheiro, né, tipo na alta elite, e o ápice do jantar deles era, depois eles beberem, comerem, conversarem, não sei o que, a última coisa que eles faziam nas festas deles era de tirar as bandagens de uma múmia. Tipo, oi? Depois de comer, beber, vamos tirar uma múmia aqui de dentro do sarcófago, vamos ver se tem uma maldição aqui dentro. Eles faziam isso. E outra coisa que eles faziam também, que sinceramente é nojento, eles pegavam a múmia e algumas pessoas, né, não vamos generalizar assim, mas a gente sabe que em inglês é meio... Mas eles pegavam pedaços da múmia, eles trituravam isso e eles faziam várias coisas com essa trituração da múmia ali. Eles faziam maquiagem, eles faziam cosméticos, eles faziam tinta pra fazer quadro, eles faziam até, o que pra mim foi um absurdo saber, eles pegavam isso e ingeriam, eles comiam restos de múmia, porque diziam que isso era mágico e ajudava em seja lá o que for. Gente, isso é nojento. E desde 1880 até 1920, o Egito Antigo, ele virou uma febre na Europa, principalmente na Inglaterra. Todo mundo queria ver uma múmia, saber mais sobre os faraós, decifrar até hieróglifos eles queriam, que são aqueles desenhos que tinha nas paredes. E bom, isso durou décadas, na verdade, desde 1880 até além de 1920, eles ficavam com esse tema do Egito Antigo dentro da cabeça deles, e o interesse era enorme. Então pensa, mais de 40 anos eles falando sobre isso, e as pessoas realmente iam, né, isso não era uma história, acontecia, as pessoas, os exploradores da Inglaterra iam pro Egito, traziam coisas, tipo um sarcófago desse, e eles olhavam pra isso e falavam, uau, isso é verdade, isso é real. E bom, como isso tudo aconteceu, eles começaram a inserir isso dentro da cultura deles, então eles começaram a criar histórias. Eles escreviam textos, escreviam livros, contos, muita coisa sobre o Egito Antigo. Foi tão forte que eles influenciaram até na arquitetura. Vocês conhecem o Art Deco? Art Deco é influenciado pelo Egito Antigo. Então assim, é muito interessante saber que o Egito Antigo, ele teve impacto muito profundo naquela época dentro da sociedade da Inglaterra, o que é muito interessante. Até o Edgar Allan Poe, não sei se vocês conhecem, é um escritor muito famoso da Inglaterra, ele criou um conto que é muito interessante, que é onde uma múmia ela volta viva e começa a conversar com dois homens modernos, e tem uma introdução bem interessante sobre como a múmia ela tem ela conhece mais sobre o espaço, sobre as estrelas, do que os próprios homens modernos, né? Então é muito interessante, porque antigamente era assim, né? Eles tinham um conhecimento muito grande, muito enorme sobre astronomia. E em 1922, foi nesse ano que o explorador Howard Carter ele foi pro Egito e ele descobriu a tumba do faraó Tutankhamon. Alguma coisa assim, é Tutankhamon. Leiam vocês e me digam se é fácil de falar. Um dos faraós mais importantes e famosos da nossa história. E esse cara, o Howard Carter, ele descobriu a tumba do faraó, que praticamente estava inalterada, intacta. Ninguém tinha entrado lá fazia mais de 3.000 anos. Então, assim, foi muito, muito especial a descoberta que ele fez. E ele só fez essa descoberta por conta de um cara que pagava pra ele, que dava dinheiro pra ele fazer essa descoberta, o Lord Carnarvon. Ele era um cara que tinha muito dinheiro, ele tava praticamente tirando o dinheiro, porque ele falou assim, olha, você tem que descobrir alguma coisa, que eu tô te dando dinheiro e você tá encontrando nada. E aí esse cara, o Howard, ele conseguiu encontrar, na cagada assim mesmo, ele encontrou uma tumba, que é a tumba do Tutankhamon. E aí ele ligou pro cara, ele mandou mensagem, uma mensagem, um textinho ali, e mandou, naquela época não existia isso, mandou uma carta pra ele e falou, olha, vem que eu encontrei. E ele esperou esse cara, o cara que pagava pra ele, o Lord Carnarvon, o cara que financiava as coisas pra ele abrir, pra ele ter esse momento de, olha, você vai abrir, você vai ser a primeira pessoa a entrar. E esse cara, ele chegou,
E aí ele, uau, não sei o que, não sei o que. E ele foi o primeiro cara a entrar dentro da tumba do Tutankhamon. Então ele foi o primeiro homem a descobrir aquele lugar. E aí que começa a maldição da múmia, que as pessoas começaram a colocar, que é que logo depois que esse Lorde entrou dentro da tumba, ele faleceu. Pouco tempo depois ele morreu. Mas ele era velhinho já, né? Pra idade da época ele era velhinho. O filho dele, em entrevista, parece que o filho dele até ajudava nessa história da maldição da múmia. Porque o filho dele conta que no dia que ele faleceu, as luzes do hotel onde eles estavam, lá no Cairo, a capital do Egito, começaram a piscar e apagaram no dia que ele faleceu. E além disso, o pai dele, que é o Lorde, que ajudou, que incentivou e deu dinheiro pra esse cara descobrir a tumba do Tutankhamon, ele levou uma picada de inseto. E aí diz até que ele espremeu a picada e chupou, assim, alguma coisa assim. E aí e foi por conta dessa picada que ele faleceu, mas aí, tipo assim, tudo indicava que era maldição. Além disso, o cachorro do Lorde estava na Inglaterra, ele não tinha ido pro Egito. No mesmo momento que o cara morreu no Egito, o cachorro dele morreu também lá. Então, tipo assim, foi ao mesmo tempo. E esse tema já era muito forte e relevante, né, no Egito Antigo. E aí, quando meio que a maldição da tumba do Tutankhamon começa a surgir, as pessoas começam a fofocar sobre isso. O jornal começa a falar sobre isso, jornalista, as pessoas, muita gente influente começa a falar sobre isso e especular que era uma maldição. Então, muita gente começou a falar que isso era culpa dele ter entrado dentro de um lugar sagrado, como uma tumba daquelas, ser a primeira pessoa a entrar dentro daquele lugar pela primeira vez. E aí, pra não ajudar, mais de 7 pessoas faleceram daquela equipe, né? Da equipe que fez aquela escavação ali pra encontrar aquela tumba. 7 pessoas faleceram depois desse Lorde. Então, assim, tudo meio que jogava pra está amaldiçoado. Então, isso foi o estopim pra maldição da múmia ganhar essa ênfase tão grande. Ganhar esse fato de, olha, a maldição, sabe? O monstro, que nem o Frankenstein, o Drácula, né? O lobisomem. Então, a maldição da múmia vem daí. E aí, cerca de 10 anos depois da descoberta da tumba do Tutankhamon, em 1932, o filme A Múmia sai, né? O filme A Múmia é o primeiro filme a ganhar uma alta bilheteria, ser extremamente incentivado pelas pessoas. É um filme muito forte, é um sucesso gigante na bilheteria. Muita gente foi assistir, e aí ali tem essa ideia da múmia amaldiçoada. Essa é a origem da maldição da múmia. Então, basicamente, vem dessa descoberta da tumba do Tutankhamon, as pessoas acharem que é amaldiçoada por conta disso, e depois de muitos anos, né, dentro da nossa mídia, vários filmes foram feitos, várias obras foram construídas. Lá em 1999 foi feito o remake da Múmia de 1932 com Brendan Fraser, e aí a gente teve de novo, inclusive um pôster do filme A Múmia de 99 tem referência da Cleo no filme Fried Camera Action, que é esse aqui. Olhem, comparem vocês, é idêntico praticamente, os mesmos detalhes. Então, assim, a história da Cleo vem dentro disso, né? A maldição da múmia, ela é uma amaldiçoada. E aí eu deixo a pergunta pra vocês. A Cleo é a mesma coisa que a agulha? Porque, teoricamente, as duas são zumbis, né? Dissertem sobre isso aqui embaixo, porque pra mim elas são bem próximas nessa questão. Elas morrem e voltam à vida. Pra mim, a única diferença aqui é que a Cleo tem status social e dinheiro, né? Status social, muito dinheiro, e a agulha não. Por isso que elas são diferentes, mas as duas são basicamente a mesma coisa. Então a múmia e o zumbi são iguais, mas a única diferença que eles têm é que um tem dinheiro e o outro não tem? Me responda aqui embaixo. E essa é a origem da maldição da múmia, que inspirou a Cleo Denial, a nossa múmiazinha da Monster High. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam. Curtem e comentem pra me apoiar e tchau. Beijo!